Bom dia, Edgar Petino. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Henrique, Azenha, toda a comunidade. Vamos lá. Azenha, você quer comentar? Porque o Petino preparou uma apresentação para a gente. Por onde a gente começa? Pode subir já? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Então, eu tracei alguns elementos comuns da estratégia da extrema-direita internacional, né? Para a gente entender um pouco como eles se movimentam e se mobilizam, né? E entender também o porquê eles têm esse grau de efetividade política tão alta, né? Então, vamos para o primeiro slide. Primeiro, assim, eles ficam em um estado de mobilização digital permanente. Em todos os países que a extrema-direita ganhou espaço nos últimos tempos, essa característica é comum, né? Eles utilizam as redes como um espaço de mobilização permanente. Então, eles recrutam seguidores, mobilizam um apoio sempre com mensagens de urgência, né, com sentido de urgência e com mensagens graves, né, que mexem com o emocional das pessoas, e isso com muito financiamento, né? Primeiro é necessário entender isso. Essa extrema-direita tem um financiamento muito grande. E cortar esse financiamento da extrema-direita, que financia ódio, extremismo, mentiras, é fundamental para essa estratégia de combate. Então, a estratégia de combate ela não se dá só nas redes. A gente precisa se mobilizar nas redes, só que a gente precisa também utilizar a justiça para chegar aos investidores ilegais, né? Porque existe o financiamento legal, o financiamento na campanha, etc., e existe o financiamento político ilegal, que é vedado em lei. Então, eles utilizam fortes financiamentos. Por exemplo, a gente viu aí uma matéria recente da Adri que o Brasil Paralelo investe mais que a Secom no impulsionamento das suas mensagens na Meta. Pois é, quem financia, né? Da onde vem? Uhum. Da onde vem? Né? Investe mais que a Secom, que o Estado brasileiro. Então, assim, esse financiamento ele precisa ser investigado. E eles se favorecem e utilizam os algoritmos, porque os algoritmos das plataformas estimulam postagens controversas, que polarizam, né? Que usam fortes emoções. E claro que isso a cada vez mais vai descambando para os vídeos sensacionalistas, para o conteúdo de desinformação. Já tem extensas pesquisas mostrando que se você começar a pesquisar sobre astronomia, por exemplo, no YouTube, você vai acabar parando no vídeo de um terraplanista uma hora ou outra, se você for seguindo simplesmente a sugestão do algoritmo do YouTube. Isso daí já tem um monte de pesquisas que demonstram isso, que esses algoritmos vão te empurrando para um conteúdo cada vez mais do subterrâneo, do submundo, ao invés de ir elevando o nível do debate. Por quê? Porque uma explicação científica não dá uma audiência tão grande quanto aquele vídeo sensacionalista. Te esconderam a vida inteira. Você vai descobrir agora o que nunca soube. E aí vamos para o próximo ponto. O Petino, é aquele conceito da pós-verdade, né? Que o fato ele é modelado em prol de uma crença própria, de uma opinião própria, não é? E assim, exatamente essa questão de falar para as pessoas que existe uma verdade oculta e que essas pessoas não conhecem essa verdade oculta. E a partir desse vídeo, a partir dessa postagem, desse texto, você vai conhecer essa verdade oculta que te esconderam até agora. E aí, no próximo slide, eu comento isso, que
a utilização em massa de desinformação e teorias da conspiração. Né? As teorias da conspiração elas são basilares para a extrema-direita. A extrema-direita não funciona sem a teoria da conspiração. Né? Então, esse tom de estão escondendo isso de você, eu vou revelar o que você não sabia, há uma grande armação orquestrada para isso, para aquilo. Isso está no cerne, está no coração da extrema-direita. Né? Sem este tipo de desinformação e sem as teorias da conspiração, eles não sobrevivem. Então, em todos os países que você observar a atuação da extrema-direita, você vai ver que sempre tem uma teoria da conspiração por trás, envolvendo as elites locais ou elites internacionais, né? O que eles denominam de elite, e dizendo que há sempre uma armação, né? Para colocar a extrema-direita como vítima de um processo. Então, assim, a desinformação, ela é método, né? Ela é um método da extrema-direita. Então, ela não é simplesmente fortuita. Vamos contar aqui uma mentira porque eu vou difamar o meu adversário. Isso daí é só o verniz. Na verdade, o método da desinformação é prender a atenção das pessoas atrás dessa verdade não revelada que eles apresentam como as teorias da conspiração. Vamos lá. Para o próximo. Tá aí na tela, Petina. Tá. Aí, eles utilizam... Não, acho que pulou um, né? Campanhas de ataques coordenados. Isso. Verdade, tá aí. Também é um elemento comum. Em toda a direita, no mundo, eles organizam campanhas e ataques coordenados. Então, eles se organizam em grupos, seja visíveis na internet através de líderes, né, de influenciadores, de perfis de grande alcance, seja através da organização subterrânea em grupos, né? Mas eles utilizam ataques em massa como enxame, como método também. Toda semana, a extrema-direita escolhe pelo menos 2 alvos para fazer um ataque, né? Geralmente, isso é dado um apito de cachorro em algum grande perfil, como a gente viu, por exemplo, quando a Michele Bolsonaro utilizou postagens de influenciadoras, né? Olha aqui que absurdo, isso é um apito de cachorro para a comunidade ir lá atacar. E esses ataques são violentos, né? Eles são extremamente agressivos. E eles mobilizam porque eles usam a raiva das pessoas, né? Eles fazem os seguidores deles ficarem com raiva de quem eles estão expondo ao ataque, e aí esse enxame vai de maneira violenta, é claro, com ameaça de morte e tudo mais que a gente está, infelizmente, já acostumado a ver no bolsonarismo e na extrema-direita. Sim. Vamos lá. Essa questão da linguagem que estava sendo conversado, né? Eles utilizam linguagens fáceis, né? Eles utilizam conteúdos diretos e eles fazem circular o discurso de ódio, de preconceito e a desinformação que eles utilizam como método com verniz de humor. Porque este verniz de humor faz com que essas mensagens consigam circular através, passem os filtros das plataformas, né? Por quê? Porque a plataforma... Bom, qual que é o limite do humor, né? Esse humor aqui é um pouco mais ácido, vamos dizer assim, mas é humor. Então, eles colocam esse verniz do humor com uma dupla função. Primeiro,
ficar mais acessível, mais fácil de ser consumido, mais palatável, né? Divertir ao desinformar. E segundo, eles com este verniz de humor, eles conseguem passar batido em muitos filtros das plataformas. Vamos para o próximo. E aí, o que eles fazem? Os grandes influenciadores colocam lá suas postagens, organizam os ataques, e há, claro, como eu falei, há muita grana por trás disso. As pessoas ficam identificando os perfis dos mais violentos, dos mais entusiasmados, e chamam essas pessoas para grupos privados. Então, como é que acontece? A mensagem do líder, ela é sempre aberta, né? A mensagem do Bolsonaro, dos grandes influenciadores, ela não tem a raiva direta. Ela é mais aberta, ela é um pouco mais palatável, né? E conforme vai descendo o nível dos influenciadores e da comunidade, o grau hierárquico, esta mesma mensagem que foi dita lá em cima, com um tom um pouco mais ameno, vai ganhando tons mais fortes, mais profundos e mais agressivos. Uhum. Até que dentro desses grupos fechados, isso de fato assume um discurso de ódio mesmo, né? Onde eles entre si falam aqueles absurdos. Se eu descarrego a pistola na cara de um fulano desse, né? Merece, enfim, não vou aqui utilizar a linguagem que eles usam, mas eles descem esse nível de violência extremo. E o que acontece? Nestes grupos privados fica muito mais difícil você ter uma vigilância, né? Se os crimes estão sendo cometidos ali, porque também há uma questão da privacidade. Então, sim, você tem muito mais limites para ter uma ação nesses grupos fechados, mas que o braço longo da justiça não alcança esses grupos fechados, infelizmente, né? Então, eles se organizam muito através deles. Agora, Pitino, deixa eu ler aqui o comentário da Regiane Guerreiro, que ela diz: sim, é o que o Glauber está fazendo para se defender. Tem que investigar esse pessoal, tem que investigar quem financia, porque foi aquilo que ele disse. Quem é que paga para esses provocadores? Porque a função daquele Gabriel, deixa eu pegar o nome dele aqui, é Gabriel Costenaro, é ficar provocando os parlamentares até que eles saiam do sério, como aconteceu com o Glauber, né? Então, tem alguém que paga para essa pessoa desocupada ficar ali no Congresso ou nas redes sociais, estimulando ali uma violência, uma provocação, não é? A gente sabe que, assim, há um duplo financiamento. Há os financiadores que são grandes empresários, que são pessoas abastadas, e que têm interesses específicos nisso, interesses que governo de extrema-direita assumam o poder. Então, por exemplo, uma Taurus, uma produtora de cartuchos, etc., não vai dar as caras para defender as armas. Eles colocam esses grupos para defender por eles. E óbvio que há um financiamento muito pesado por trás disso, né? Então, investigar isso é fundamental para combater a extrema-direita. E eles também tiram dinheiro dos otários nas redes, né? Então, eles conseguem financiamento arregimentando um bando de otários que eles tiram dinheiro, e isso, assim, é golpista dando golpe em golpista, né? Como foi o caso aí do Bolsonaro, do perfume do Bolsonaro, que os golpistas bolsonaristas viram um bando de trouxas ali e falaram: deixa eu ganhar dinheiro desses trouxas, né? Deixa eu meter a mão no bolso desses trouxas. Como eles faziam nos acampamentos do QG. O cara aparecia lá, vaquinha de Pix para bancar o acampamento. Arregimentava uma grana, enfiava 1 milhão no bolso e dava no pé. Então, eles se financiam de duas maneiras. Através de empresas e grupos financeiros que se beneficiam da política da extrema-direita, né? E eles não se beneficiam só diretamente, mas indiretamente, né? Por exemplo, como eu citei, a indústria de armas. E o dinheiro dos trouxas que eles conseguem
tirar de maneira muito fácil. Vamos lá para o próximo. Eles utilizam a segmentação de mensagens porque eles falam direto com o ponto que toca a pessoa. Então, por exemplo, por que a gente vê LGBT bolsonarista, por exemplo? Você fala, não tem sentido essa pessoa que é gay, que é vítima de preconceito, ela ser bolsonarista, que promove esse preconceito. Porque eles conseguem segmentar mensagens e para esta pessoa, eles só dizem o que ela quer ouvir. Então, a mensagem que não é boa para aquela pessoa, não chega para ela. Então, isso é muita grana, é muito dinheiro, é muito cadastro, é muita tecnologia, é tecnologia de disparo em massa. Isso é muito dinheiro que está envolvido nisso. Você não faz isso da sua casa de maneira amadora, né? Isso é feito através de centrais de análise de dados e disparo de mensagens que conseguem segmentar a ponto que o discurso religioso chega para o religioso. O discurso que o LGBT quer ouvir chega para a pessoa desse perfil. O discurso que a dona de casa quer ouvir chega para esse perfil. Então, eles conseguem ter 1000 faces e se apresentar com uma face para cada um dos grupos, mesmo que isso desenhe um total contraditório, não importa, eles estão conseguindo arregimentar pessoas. Uhum. Né? Vamos para o próximo. Narrativa de vitimização, eles são sempre vítimas, né? Quando você olha para a extrema-direita, alguém de extrema-direita falando, ele está sempre como vítima. Você nunca vai ver ele utilizando outra postura. Estão me perseguindo, é uma ditadura. E eles, com este ponto, eles criam um elo com as pessoas que se sentem vitimizadas pelo sistema, e eles falam que eles são contra uma elite, mas, na verdade, eles fazem parte dessa elite, que é o discurso do Javier Milei, que é o discurso do Bolsonaro, que é o discurso... A gente vê em todos o cenário internacional, o Chega em Portugal, né? Esse próprio discurso que a gente viu hoje aqui, que o Henrique comentou, dele se colocando, eu sou o defensor do verdadeiro espírito português. Uhum. Né? Eles se colocam como defensores dos cidadãos contra as elites e se vitimizam. Então, este método também é comum no cenário internacional. E a gente pode, por último, eu destaquei aí esses exemplos, porque todos esses elementos que eu trouxe, vocês vão encontrar na eleição do Donald Trump, no Brexit no Reino Unido, no Bolsonaro, na Índia com o Modi, a Meloni na Itália, o Bukele em El Salvador, Milei na Argentina e por aí vai. Netanyahu em Israel, aonde a extrema-direita teve sucesso e aonde ela está conseguindo ganhar espaço, mesmo que não chegou à presidência, primeiro-ministro, etc., eles usam exatamente o mesmo método. É uma cartilha internacional. E todos esses pontos que eu elenquei, você vai conseguir observar, claro que com nuances, mas em todos esses países. Então, enfim, isso é um pouco para a gente traçar um panorama, para a gente saber qual é a cara da hidra que a gente está enfrentando, né? Porque, inclusive, este é um dos métodos dele, né? Eles não têm lideranças fixas. Eles têm os seus grandes líderes, só que nas camadas intermediárias, cortou uma cabeça, surgem outras duas. Né? Então, eles têm essa organização como uma hidra internacional, né? E esse é o método comum que eles usam. E, enfim, é difícil de combater, mas temos que achar nossos meios, né? É isso mesmo. A Márcia Felipe, é isso, gente. Para complementar essa corja, tem um respaldo econômico gigantesco, né? Gabriel Souza, há uma coordenação, eles têm a ficha digital do público em mente. Jovens fascistoides, tiozinho de zap, tiazinhas de igreja, pequenos empresários, por aí vai, não é, Edgar?
É isso aí, é a segmentação. Eles têm uma capacidade de comunicação que eles fazem chegar uma mensagem de WhatsApp com a mensagem que aquela pessoa quer ouvir. E aí, com todos esses elementos se colocando como defensores do verdadeiro cidadão, como vítimas do sistema, eu estou junto com você contra as elites, né? Por isso que eles conseguem atrair uma audiência inesperada, por exemplo, de pessoas que são discriminadas e que estão apoiando esse discurso de ódio, né? Que nem a gente vê lá em Portugal, o parlamentar que foi eleito lá, o brasileiro, que na verdade representa tudo que eles odeiam, e ele faz o mesmo discurso e inclusive se elegeu, né? Então é impressionante, mas eles conseguem arregimentar essas pessoas. Tem um meme nas redes sociais que circula, né, de uma manifestação de baratas, é o meme? São várias baratas com as placas, vote no inseticida. É mais ou menos isso, né? Azenha, Henrique, comentem, vamos entrar nesse assunto. Então, o Edgar, primeiro que vamos fazer um corte dessa fala do Edgar, né? Eu estava aqui o tempo todo, viu, Edgar? Eu não estava na tela, mas estava te assistindo aqui, eu estava correndo também, enquanto estava nos bastidores, te assistindo a sua excelente explanação, com novidades que a gente está aqui na Revista Fórum, queria que você comentasse isso. Primeiro, depois você fala sobre a solução. Estão perguntando para você qual seria a solução, Edgar. Mas deixa eu trazer isso, que acabou de entrar na Revista Fórum essa manchete. Alexandre de Moraes compara Big Techs a depósitos que lucram com os laboratórios de cocaína. E foi num evento lá em Londres, com a presença de ministros do STF, e ele disse o seguinte: as Big Techs dizem que elas são depósitos, que não tem nenhum problema. É um depósito. Alugou, você não tem nada a ver. Se a pessoa fez um laboratório de cocaína nesse depósito, você não sabe. Então, você não tem responsabilidade. Esse é o argumento das Big Techs. Aí, o que disse o Alexandre? Se você descobre e faz um aditamento no contrato para ganhar 10% da venda de cocaína, você vai ser responsabilizado. Se o cara está alugando, faz um aditamento e passa a ganhar 10% sobre a venda. Aí ele falou, no mundo virtual, se você é um depositário de artigos, vídeos, você não pode ser responsabilizado. Agora, se você monetiza isso, se você coloca os seus algoritmos para adicionar, como o Edgar disse que colocam, aí você é igual a essa pessoa que está ganhando 10%. É um bom raciocínio do ministro Alexandre de Moraes, não te parece, Edgar? Sim, e assim, na verdade, as redes, elas utilizam uma falácia para se defender, que é da neutralidade das redes. As redes não são neutras. Eles falam, olha, nós só damos espaço aqui. O conteúdo são as pessoas que colocam. Isso não é verdade, né? Como eu citei aqui, até um dia eu posso trazer esses estudos, mas já há diversos estudos internacionais que mostram que os algoritmos eles vão indicando para as pessoas discursos cada vez mais chocantes, né? Então a pessoa começa a pesquisar por um assunto, o algoritmo do YouTube vai levando ela para o submundo daquele assunto, aonde vai imperar as teorias de conspiração e por aí afora. E agora, a gente acho que são duas analogias que precisam ser feitas. Uma, a que eu gosto de fazer sempre, é a analogia do ônibus, né? Se você comete um crime dentro do ônibus, a culpa não é do ônibus, é de quem está cometendo o crime. Então, não me venha com essa de liberdade de expressão, porque se você comete um crime nas redes, você continua cometendo um crime. A pessoa está cometendo um crime. E ela deve, sim, ser responsabilizada por esse crime. Então, o crime não importa se ele ocorre dentro de um ônibus ou dentro das redes. A responsabilização tem que vir.
E outra é que eu gosto de usar também, que é a metáfora dos Correios, né? Nós simplesmente transportamos. Mas espera aí, o Correio vai começar a transportar bomba agora? Se eu enviar uma bomba para alguém, não vai ter nenhum tipo de sensor que o Correio vai detectar que aquilo é uma bomba? Então, assim, quem transporta, quem armazena, quem também tem que se responsabilizar sobre o que está sendo transportado. Se ele só. Eu vou além, Azen, eu acho que não é só quem monetiza. Porque, assim, o negócio do Correio é transportar. O negócio deles é armazenar. É o modelo de negócios. Eles têm que sim se responsabilizar, mesmo que não monetize. Se monetiza, é pior. Assim como o Correio passa por um detector ali de metais para ver se você está enviando uma bomba, né? Eles têm um tipo de controle. Então as plataformas têm que ser responsabilizadas, porque este fenômeno da extrema-direita está intimamente ligado ao surgimento das redes sociais como um fenômeno mundial, né? O Facebook foi a primeira plataforma a ser o seu algoritmo ser utilizado e manipulado para essa mobilização da extrema-direita. Hoje todas as plataformas são utilizadas dessa maneira. Sim, Pitino, olha aqui. A Deise Ribeiro, ela diz: por que será que eu nunca recebi nenhuma mensagem desse grupo de mensagens de ódio, né? Que você disse que tem grupos fechados, grupos online. Mas às vezes a gente não recebe diretamente desses grupos. Mas eu, por exemplo, recebo no grupo dos meus parentes. Eles acessam essas informações, parece que é um exército, né, Edgar? Eles acessam essas informações por onde eles se informam, porque você já veio aqui outra vez e disse que eles são sim informados, só que são informados com essas notícias que eles propagam, que aí não são verdadeiras, né? São fake news. Então, não recebo diretamente por integrantes desse grupo criminoso, mas lá no grupo dos meus parentes tem notícias como essas, por exemplo. E a segmentação que eles fazem em cima de cadastros. Eles não pegam telefones e contatos aleatórios. Por exemplo, você vai lá e compra um curso gratuito desses influenciadores que te ensinam a ser de extrema-direita, teu nome já está lá no cadastro, você vai estar dentro dessa segmentação. Então, se você quiser receber uma mensagem de ódio, é só ir lá e comprar um curso do Nicolas Ferreira, que mais cedo ou mais tarde você vai, do Brasil Paralelo, etc., que mais cedo ou mais tarde você vai receber uma mensagem no seu celular segmentada, né, direcionada para o teu perfil, né? E sabe-se, por exemplo, que você é uma pessoa ativista, ele vai tentar explorar isso do teu ódio às elites para te atrair, né? Então, depende do seu perfil, eles utilizam a mensagem. Isso é estudo psicológico. Isso não é coisa de amador. Eles estudam o perfil psicológico das pessoas, fazem grupos de pesquisa qualitativa para saber o tipo de mensagem que afeta essas pessoas, seleciona esse tipo de mensagem para enviar para os grupos. Não é uma coisa do molequinho sentado atrás do computador que resolveu ajudar porque quer mudar o mundo. Não, é organização pesada, profissional e extremamente articulada em nível nacional e internacional. É isso mesmo. Olha aqui, tem mais comentários para você, deixa eu ver. Essa hidra é a besta fera do apocalipse, com suas 7 cabeças, mas temos que lutar, não podemos esmorecer. O Henrique já classificou aqui essas ações como diabólicas também, né? Jovizinha, que aula tão importante dada pelo Pitino. Parabéns, ele colocou aqui Daniel, mas é Edgar, né? Pelas suas explicações sobre os métodos e estratégias da extrema-direita fascista. Sobre a pergunta aí de como combater, eu acho que assim, primeiro a gente tem que perder a ingenuidade de achar que
agora eu vou dar o meu máximo de militante digital e vamos conseguir vencer. Não é assim. Primeiro, o que eu tenho dito é assim, o campo progressista precisa criar um hub, uma central de mobilização e organização dessa disputa digital. E internacional. Tem que ser internacional. Mas se a gente começar pelo Brasil, já está ótimo. Se a gente juntar todos os partidos progressistas, movimentos sociais, ativistas, grandes influenciadores e conseguir organizar um hub onde essas pessoas se comuniquem e se organizem para contra-atacar, para fazer contra-ofensiva, a gente vai dar um salto qualitativo. Não vai ser você da sua casa, sozinho, que vai conseguir mudar tudo. Só que se a gente começar a subir um patamar superior de organização digital, a gente consegue avançar nesse combate. Agora, como o Henrique falou, nossas lideranças ainda são muito analógicas, né? Você pega as lideranças de esquerda, infelizmente, grande parte delas são envelhecidas, se não da idade, mas da mentalidade, né? Enquanto que a extrema-direita já pensa como nativos digitais, né? Então a gente precisa mudar essa chave. A direção dos partidos, a direção dos movimentos sociais, as entidades da sociedade civil precisam se coçar para começar a se organizar em conjunto. Eu afirmo com vocês, com certeza, hoje não há este hub de articulação. Estes grupos se falam de maneira episódica. Quando há uma única mobilização, vai ter um evento, vai ter... e aí eles se mobilizam de maneira episódica, isso não é permanente. Então esse é o primeiro. E o segundo, eu acho que o Brasil está dando exemplo no combate da extrema-direita porque está usando as instituições para defender o país, né? O que o STF está fazendo, e encabeçado aí pelo Alexandre de Moraes, está corretíssimo. Não se trata de transformar o Alexandre de Moraes em herói, não é isso. Mas é necessário dizer que se não houver um combate do judiciário a esses grupos de extrema-direita, é porque eles cometem crimes. Como é que você combate o crime? Não é botar a polícia para arrebentar. É investigando, levando aos tribunais e condenando. Então, eu acho que, assim, o que falta é ter uma investigação mais forte da fonte de financiamento desses criminosos. Siga o dinheiro. Se a gente conseguir cortar a fonte de financiamento desses criminosos, a gente vai conseguir dar um grande baque na organização da extrema-direita. Muito bom, Edgar. Vou ler aqui, ó, esse trecho da matéria que está lá na revista Fórum, vou colocar no chat aqui para vocês. O que o Alexandre de Moraes falou sobre a fake news nas eleições, esse terceiro quadradinho que está aí na tela para vocês. Ele diz, né, a matéria diz, Moraes ainda chamou a atenção para o perigo do uso das fake news durante o processo eleitoral, fato que pode alterar o resultado de uma eleição e, portanto, comprometer a democracia. E ele disse, abre aspas, o grande desafio hoje do processo eleitoral é garantir que cada um dos eleitores e cada uma das eleitoras não sejam bombardeados por notícias fraudulentas que pretendem desvirtuar a vontade do eleitor, a vontade da eleitora, na hora de depositar o seu voto, como uma verdadeira lavagem cerebral com discursos de ódio, discursos misóginos, discursos homofóbicos, discursos antidemocráticos, ele destacou. E como garantir isso? Ele prossegue, voltando à ideia do início do século passado, muito consagrada pela Justice, a jurista Holmes, um mercado livre de ideias, não um mercado livre de mentiras, não um mercado livre de agressões, não um mercado livre de ódio, de nazismo, de fascismo, disse ele ainda, matéria da revista Fórum. Gostaria que você comentasse, Pitino. Então, por que a extrema-direita está desesperada com o Xandão? Porque ele está
atacando algum dos cernes da atuação da extrema-direita, algum dos pontos que eu elenquei aqui, como, por exemplo, a desinformação, fake news, o discurso de ódio. E isso é fundamental para eles funcionarem. Então, se houver uma regulamentação das redes, se houver uma justiça atuante que coíba este tipo de circulação de discurso de ódio, de fake news, de desinformação, você está ferindo de morte a estratégia da extrema-direita. Eles não sobrevivem sem este tipo de discurso. Se você conseguir bloquear, responsabilizar e fazer com que os financiadores e os principais líderes sejam condenados criminalmente pela justiça pelos crimes que cometem, você começa a coibir que qualquer um faça isso, né? E sem a desinformação, a extrema-direita não se sustenta no debate político. Não tem como. Então, por isso que eles têm tanto ódio e tanto medo do que o Xandão está fazendo. E, assim, cabe a nós dar apoio ao que o STF está fazendo. Né? Sem, como eu falei, sem endeusar, sem ocultar que erros podem ser cometidos no processo, etc. e tal, mas a gente precisa apoiar o que o STF está fazendo, porque sem esse combate institucional, só na política, a gente não vai combater, porque o discurso alarmista, o discurso falso, ele ecoa 10 vezes mais do que quando você explica a realidade para uma pessoa. Né? Uhum. Então, a gente não vai combater simplesmente na arena política tradicional. Hoje há um deslocamento do eixo político que demanda a atuação firme das instituições para a defesa da democracia contra a extrema-direita. Senão a gente não vai sair do atoleiro. Isso aí, Pitino. A Regina Seabra diz: pessoas da minha família fizeram um curso do Olavo de Carvalho. Depois disso, recebem reiteradas mensagens. Parece que sempre estão com um novo segredo conspiratório, Pitino. É exatamente isso. Esse é o método. Se você fizer qualquer curso da extrema-direita, você vai ser segmentado, você vai receber mensagem e você vai começar a ser jogado para essa realidade de conspiração, de eu tenho uma verdade não revelada aqui, que só comigo você vai saber, as elites não vão te contar, o governo não vai te contar, você é manipulado na escola, mas comigo você vai ter acesso à verdade. É assim que eles agem. O Edgar, lembrando o caso da pizzaria de Washington, né? Isso pode causar violência, porque vocês se lembram, acho que o Henrique se lembra, a Rebeca também, o que aconteceu lá foi a teoria da conspiração, segundo a qual os democratas praticavam pedofilia no subterrâneo de uma pizzaria de Washington, nos Estados Unidos, e o cara foi lá armado. O cara viajou da cidade dele para acabar com a pizzaria. Chegou lá armado. Entrou na pizzaria procurando subterrâneo, procurando as crianças. É impressionante. Mas a gente vê isso em menor escala, mas tão grave quanto, por exemplo, quando falaram que o Lula vai fechar as igrejas. Né? Nós sabemos desse plano. Você não vai, eles não vão te contar, mas ele vai fechar as igrejas. Ele vai forçar a sua filha a abortar. E isso é sempre com esse discurso. Não vão te dizer. Essa verdade não vão te dizer. Você não vai ver na Globo. Você não vai ver na TV. É só comigo que você vai saber. E as pessoas, infelizmente, são atraídas por isso. Elas falam, sempre suspeitei dessa verdade oculta. E aí começam a seguir esses perfis para conhecer, para ser revelada essa verdade oculta, que o mundo escondeu dela.
É isso mesmo, né? Eu citei o grupo dos meus parentes porque a última campanha que eles fizeram, negacionista, foi contra a vacina da dengue, para que as pessoas, para que os familiares não se vacinassem. E a gente, Pitino, eu perdi a minha avó, que era a matriarca da família, perdi um tio também. E a minha avó tinha quase 90 anos, era uma mulher saudável, forte, não tinha problemas de saúde, exceto quando teve Covid. Né? E ela não teve a vacina, não recebeu a vacina por conta de um governo negacionista, e ainda assim eu tenho que presenciar, a gente tem que presenciar as pessoas defendendo não tomar a vacina da dengue. É um absurdo. Como? A gente perdeu a nossa avó, né? Todo mundo amava e as pessoas continuam fazendo campanha. Então é uma coisa que vai além, sabe? Eu fico tentando entender. Eu também tive um familiar que frequentava de maneira assídua esses templos neopentecostais fanáticos, né, de fanáticos, que contraiu Covid, não foi para o hospital, ficou tomando um chá que o pastor recomendou, ivermectina, e morreu. Então, assim, o que eles usam como método acaba redundando em mortes. Só que eles lavam as mãos, né? Eles não estão nem aí para isso, lavam as mãos, e por isso que é uma ação criminosa. Né? Uma pessoa que fala contra a vacina tem que responder criminalmente. Né? Isso daí vai acabar em morte, uma hora ou outra. Né? Isso é um crime. Isso é atentar contra a vida das pessoas. Uhum. Então, sim, a justiça tem que ser dura com esses bandidos, né? São criminosos digitais. Não, é isso mesmo, Pitino. Bom, deixa eu voltar aqui. Quero muito agradecer a sua participação também. Estávamos com saudades de você aqui no nosso café. Deixa eu ler o superchat do Meta 2024, que diz: 2 canais que trazem comunicação mais povão para a chamada da consciência política é o Tiago dos Reis e o Galãs Feios. Tá, e sugestão. Sim, tem diversas pessoas, diversos influenciadores de esquerda que fazem uma boa comunicação popular, vamos dizer assim. Uhum. Que conseguem traduzir para essa linguagem mais simples, mais direta, usando humor, usando memes, né? Entretanto, a gente tem que perder a ingenuidade. Essas pessoas sozinhas, essas andorinhas sozinhas, não farão verão. Isso mesmo. Lembrando, né, que houve 2 pedidos aqui por um corte do Edgar Pitino. Óbvio, merece um corte toda essa entrevista, viu, gente? Agora vocês têm que dar o like também aqui no nosso programa, para que mais gente veja o Edgar aqui, mas também no corte, né? Vamos lá na TV Fórum, o corte deve entrar hoje à tarde, e deem o like lá para que essa aula que o Pitino deu aqui se reproduza, né? Exato. Foi muito importante. Isso aí. Tino, beijo para você, viu? Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço. E queria dizer que vocês estão mandando muito bem aí na substituição do Mauro Lopes. Temos saudades do Mauro Lopes, mas vocês estão mandando muito bem. Tá muito legal o programa. Que bom que tá gostando. Beijo para você. Até mais. E também queria fazer um elogio público aqui, que os adjetivos que o Henrique encontra são preciosos. O Henrique encontra adjetivos fantásticos para descrever a situação. Parabéns, Henrique. Obrigado, Edgar. Vindo de ti é uma honra, você sabe disso. A gente faz o que pode aqui. Valeu, gente. Obrigado.